Olá, pessoal. Continuando nossos estudos, então, sobre a matemática financeira e a sua importância para o nosso dia a dia, nós estaremos apresentando nesses slides o regime de capitalização simples, tá ok? Existem dois modelos, que é o regime de capitalização composta e simples. É importante a gente ter um domínio nessa base inicial, que é o modelo de regime de capitalização simples, até para o entendimento de se fazer comparação entre os modelos quando se aplica um ou outro, quando nos favorece e também quando nos prejudica. Bom, o regime de capitalização simples ele é utilizado em economias onde a moeda é muito forte, não existe muita questão da inflação desvalorizando. Por exemplo, o valor de uma mercadoria hoje é o mesmo valor da mercadoria lá no futuro, então não se oscila muito o valor da mercadoria. E o que se paga apenas é os juros em cima do tempo que você demora para pagar essa mercadoria, apenas uma desvalorização da moeda mais ligada a uma inflação sob controle. Não existe uma questão do risco do poder inflacionário. Tá, ok? Então, nós estaremos apresentando esse modelo, é o estudo também do valor do dinheiro no tempo, também muito a utilidade para a gente estar visualizando, principalmente a questão dos fluxos de caixa, que se alteram durante um período hoje e também o seu período na data do amanhã. Bom, então, retomando o conceito, a capitalização é o mecanismo de acumulação de juros sobre um determinado capital. Então, você está trabalhando num regime de capitalização, onde você tem um capital e esse capital tem o juro do primeiro período, segundo período, terceiro período, assim sucessivamente. O sistema de capitalização simples, linear, onde o juro incide de um modo numa linha reta, por exemplo. E essa linha reta seria o próprio capital. Nós estamos dizendo, você vai ter o capital do primeiro período, que vai ser igual ao primeiro capital do segundo período, do terceiro período e do quarto período. E o juro sempre vai estar incidindo sobre esse capital, não tem nada que agregue sobre ele um novo valor. Por exemplo, um empréstimo de R$ 1.000 a uma taxa de 10% sempre vai ser 10% sobre R$ 1.000. No segundo mês, 10% sobre R$ 1.000. No terceiro mês, 10% sobre R$ 1.000. Ao final de um período, você tem um juro de R$ 300, ok? Que você foi atualizando sobre os R$ 1.000 as parcelas de 10%, R$ 100, R$ 100 e R$ 100 a cada período. Sistema de capitalização composta é o exponencial, onde os juros incidem sobre o capital e mais os juros do período acumulado naquele montante, naquele período. Então, se você tiver R$ 10.000 a uma taxa de 10%, no primeiro mês, 10% sobre R$ 10.000. Então, você tem os juros ali, por exemplo, de R$ 1.000. No segundo mês, você tem R$ 11.000, então vai ser 10% sobre R$ 11.000. Então, assim, você tem uma base que ela vai crescendo exponencialmente no decorrer do tempo, onde os juros do período subsequente se incide sobre o capital e o juro também daquele determinado período. Então, não é sobre o capital apenas, como incide sobre o regime de capitalização simples. Okay? Então, nesse quadro, nós estamos mostrando, então, na linha de baixo, como que o capital vai crescendo, agregando apenas os juros, e na linha de cima nós estamos vendo aqui o sistema do regime de capitalização composta, onde o período ele começa a se deslocar da linha inferior. Por quê? Agora você tem o montante, os juros incididos sobre o montante, e não os juros que incidem apenas sobre o capital. Então, no regime de capitalização simples, quando você toma um dinheiro emprestado no banco, fica muito mais em conta, porque a taxa de juros incide somente sobre o capital que você tomou emprestado. Okay? Agora, quando você toma um dinheiro no banco, sobre o regime de capitalização composta, os juros incidem sobre o capital
e sobre os juros daquele período. Juros mais capital se chama montante. Então, existe um valor de uma taxa no regime de capitalização composta que incide sobre um valor agregado ao juro do período. Ok? Então, o regime de capitalização simples é como se fosse uma progressão aritmética composta apenas dos juros ao decorrer do seu tempo, tá ok? Que nós estamos calculando, então, os juros. Os juros incidem sobre o capital inicialmente aplicado, ok? Encontra-se uma ampla prática em operações de curto prazo, tá ok? Quando você vai tomar um dinheiro e você vai pagar esse recurso num curto período de prazo, 1 mês, 2 meses, até 3 meses. Quando esse dinheiro ele fica tomado por um tempo muito maior, em economias de altas inflação, de desvalorização da moeda, então se utiliza o regime de capitalização composta e não simples. Então, nesse quadro, nós temos o modelo, no zero período você toma R$100, um capital de R$100 a uma taxa de 10%, por exemplo. Primeiro período, você tomou o dinheiro, passa um mês, você tem os teus R$100. Quando vence o mês, R$100 vezes 10%, você passa a ter um montante, então, de 110. Quando chega no segundo mês, ao invés de você trazer os 110 do montante, que seria os juros, mais o capital, você traz apenas o capital novamente. Então, você tem R$100 vezes 10%, R$10, 120 no segundo mês. Repetindo, ao invés de você trazer os 120, você traz novamente o 100, que é o capital. Você não traz o montante para capitalização. Então, o capital novamente, vezes 10%, 130. No quarto mês, ao invés de trazer os 130, você traz o 100, que é o capital que você tomou, a 10%, 140. Então, nós temos um juros do período, somando os 4 períodos de R$10, nós temos um período de R$40 de juros, a um capital de 100, a uma taxa de 10%, então o nosso montante ele resultou em R$140. Então, nesse quadro aqui, nesse gráfico, ele vai um pouquinho mais distante, onde você toma, por exemplo, R$100 a um período de 10 anos, tá certo? Ou 10 meses, o período que você decide, a uma taxa de 10%. Com uma taxa de 10%, vamos assumir como se fosse um período anual, tá ok? As taxas hoje estão girando em torno de 10%. Então, você tem 100, depois de um período de 10 anos, você conseguiu dobrar esse teu capital. Mas a cada ano, você foi acumulando as partículas de R$10, ok? Assim, no primeiro ano, você tem 110, assim, 120, 130, 140, e ele vai crescendo. Quando ele pega um período de 10 anos, então você tem um montante. Então, nesse quadro, você visualiza que quando começa a crescer o período, que é o tempo, maior o teu montante. No sistema, que a linha é reta. Então, por isso que nós temos um sistema de linha linear, onde nós temos juros calculados somente sobre o capital. Então, nós temos a nossa fórmula original, que o cálculo dos juros, a fórmula original para calcular juros, como é linear, juros é igual a capital multiplicado por I multiplicado por N. Então, se nós tivermos o valor de um capital a uma taxa de 10% a um período de 4 meses, então nós temos nesse exemplo 100 em decimal, 10 em percentual e 4 em decimal. Então, nós temos que transformar os nossos 10% também em decimal, para que possa a nossa fórmula ter uma resolução. Então, seria 10 dividido por 100, nós teríamos um número a 0,10. Então, nós temos aqui capital, nós temos juros, J representa juros, C, o capital inicial, I, a nossa taxa, e N, o nosso tempo.
Então, isso daqui é a nossa nomenclatura das nossas simbologias, das nossas fórmulas, ok? J representa juros, C representa capital, I representa taxa, N representa tempo. Então, essas siglas elas estarão nos acompanhando também no modelo de regime de capitalização composta. Bom, se nós substituirmos então e colocarmos o 100 no lugar do C, 0,10, que é a nossa taxa, e 4, que é o período, multiplicando um pelo outro, já nós temos então nosso juro de 40. Então a fórmula simplifica, porque se nós tivermos 10 meses multiplicado por 10, 20 meses multiplicado por 20, a taxa é constante, o capital é constante, o que faz o montante ir crescendo durante o período é o tempo, porque as demais variáveis são constantes. Isso nos diz o seguinte: quanto mais tempo você demorar para efetuar um pagamento de um empréstimo, esse empréstimo ele começa a crescer, não em relação à taxa, mas sim em relação ao tempo. Se a nossa fórmula original, juros é igual a capital versus I versus N, memorize bem essa fórmula. Então, nós temos ali a nossa resolução, substituindo os dados. Então, isolando C, quando você quiser calcular o capital, ok? Então, você isola a variável que você quer buscar. Isolando C, então, juros, se você tiver no exemplo os juros e você não conhece o capital, e você tem a taxa e o tempo, e você quer conhecer o capital, então você isola o C. Então, fica juros dividido por I vezes N. Então, nessa fórmula, por exemplo, nós temos os juros. Eu sei que os juros é R$40, que a taxa é 10% e que eu tomei esse meu dinheiro a um período de 4 meses. O banco está me cobrando R$40 de juros, a uma taxa de 10%, a um período de 4 meses. Qual seria o meu capital investido? R$100, porque eu dividi 40 por 0,10 vezes 4, já me deu então o meu capital, que é justamente o meu 100 da minha fórmula original. Se eu quiser conhecer a taxa, um exemplo, eu tenho no meu problema, eu conheço os juros, eu conheço o capital e eu conheço o meu tempo, eu só não conheço a taxa que o banco está cobrando. Então, eu vou isolar da minha fórmula original, que juros é igual a capital versus I versus N, eu estou isolando I. Então, fica juros dividido por capital versus N. Substituindo, colocando os 40, que é o que eu conheço, que é o meu juros, dividido por 100, que é o capital que eu conheço, e o meu tempo, que é 4, e nesse modelo de exemplo eu desconheço a taxa, quando eu dividir 40 dividido por 100 versus 4, vai me dar um resultado de 0,10. 0,10 multiplicado por 100, agora eu tenho uma taxa em percentual de 10%. Ok? Um outro exemplo. Se eu conheço um exercício, por exemplo, eu conheço os juros que o banco está me cobrando, eu conheço o capital que eu investi, eu conheço a minha taxa, eu não conheço o meu tempo. Por exemplo, pode surgir um problema dizendo por quanto tempo eu devo aplicar um capital, por exemplo, no valor de R$100, sabendo de que os juros que eu vou estar atingindo é de R$40 e a taxa negociada com o banco é de 10%. Eu quero conhecer quanto tempo eu vou deixar este capital aplicado. Então, eu isolo o N, ok? Eu conheço os meus juros, eu conheço o meu capital e conheço a minha taxa. Então, eu substituindo a fórmula, 40 dividido por 100 versus a taxa, 4 períodos, que seria o meu tempo. Só para a gente ilustrar esse último exercício e também avaliar a utilidade disto numa outra disciplina, tá certo? Que nós podemos chamar análise de viabilidade econômica de projeto.
Imagina de que uma empresa vai aplicar dentro do seu ativo, para construir a sua planta, mais o seu estoque, totaliza R$ 100, ok? R$ 100. Nós conhecemos de que essa empresa ela vai ter um juros, que é um lucro líquido final na DRE de R$ 40. Esse seria o lucro líquido. Sabendo também que a taxa de oportunidade do acionista é de 10%. Okay? Qual seria o payback? O tempo de que essa empresa estaria necessitando para recuperar todo esse capital investido? O tempo seria 4, porque eu conheço o lucro líquido, que é 40, eu conheço o investimento dos sócios, que é R$ 100, e conheço a taxa de oportunidade do acionista, que é 10%. Então, eu já tenho o cálculo do tempo que eu vou recuperar esse investimento, que se chama payback, tempo de recuperação de investimento. Apenas nós estamos ilustrando para que vocês tenham noção como a contabilidade, a matemática financeira, ela tem um entrelaçamento com a contabilidade e também com a disciplina de análise de viabilidade econômica e financeira de projetos. Bom, uma outra fórmula. Se montante é igual a capital mais juros, ok? O montante é aquilo que você acumula em relação ao capital mais os juros que você obteve durante o tempo. Então, nós podemos resultar essa fórmula que montante é igual a capital mais juros. Substituindo juros, porque juros eu sei que juros é igual a capital versus I versus N, então eu substituí o J para o capital versus I versus N, então agora eu tenho C em evidência, montante é igual a 1 mais IN, porque eu coloquei C em evidência, então eu obtive agora uma fórmula do cálculo do nosso montante, que seria o meu sistema de capitalização. Então, se a fórmula para calcular montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Se eu conheço essa fórmula, então eu posso colocar o primeiro fator para capital e o segundo fator para montante. Quando eu quiser conhecer o capital, que eu tiver um montante, eu vou ter montante dividido pelo meu fator de regressão, que seria 1 mais I versus N, que seria o meu fator de regressão. Ok? Então, nesses dois exemplos, quando o montante é igual ao capital e quando o capital é igual ao montante, nós temos aquilo que nós chamamos de equivalência financeira, ou um resultado justo. Aquilo que você aplica é semelhante ao que você vai atingir lá na frente de montante, e o teu montante, que é o teu fator de lá na frente, ele também é semelhante ao teu capital inicial. Isso se chama sistema de equivalência financeira. Porque a taxa é igual e o tempo também é igual. Agora, se a taxa for diferente, você não tem uma equivalência. Se o tempo for diferente, também você não tem uma equivalência. Porque o banco pode te cobrar de você uma taxa para você aplicar o dinheiro, e quando você for fazer um empréstimo nesse mesmo banco, ele não te coloca na mesma taxa, ele te coloca numa taxa superior. Se você aplicar o dinheiro no banco, esperando um montante, e você tomar daquele mesmo banco um empréstimo e financiamento, se vier com taxas diferentes, você vai perceber de que você não vai ter uma equivalência, você vai pagar muito mais de juros para o banco do que o banco vai te dar de dinheiro na aplicação. Isto é importante porque se você estiver trabalhando, fazendo uma análise de viabilidade também de projeto, o que nós temos que tentar amarrar? Que a taxa interna de retorno do projeto tem que ser semelhante à taxa que você fez captação desse dinheiro no banco ou nos acionistas para financiar esse projeto, para que nós possamos ter uma equivalência de capital. Isto, quando ocorre, o VPL é igual a 0. Eu gosto de dar esse exemplo para você ir começando a ter uma noção de onde nós vamos aplicar esses conceitos da matemática financeira mesmo no sistema de regime de capitalização simples. Então aqui nós temos um exemplo de equivalência, ok? Nós estamos vendo, por exemplo, o valor de R$ 100 a um período, por exemplo, aí de
a uma taxa de 20%, ao final de um ano, lá na frente ele passa a valer R$120. Então nós temos aqui o nosso montante, nosso capital, aplicado a uma taxa de 20% ao ano, ao período de um ano, ele resulta em 120. Agora, se eu conheço 120 e quiser regredir, fazer uma regressão, eu faço uma divisão dos 120 dividido por 1 mais I, que é a taxa, ao tempo, eu retorno ele ao meu valor dos meus R$100. Então, eu tenho uma equivalência tanto para ir, tanto que para retornar. Ok? Então, agora, nesse exemplo, nós temos um valor maior, que seria 438 mil, tá ok? Mas o resultado seria o mesmo da base do 100. Nós temos 438 mil, de que ele é vencível daqui a 8 meses, tá certo? A uma taxa de 6%. Então, 296 mil, se eu tenho, por exemplo, o meu capital e desejo buscar o meu montante, eu vou usar essa fórmula, que seria capital multiplicado por 1 mais I vezes N, tá ok? Substituindo 6%, 0,6 ao período de 8, que é 8 meses, multiplicando pelo meu fator de acumulação de capital, me resulta em 438.080. Então, mais IN, eu tenho então o fator de acumulação de capital, que nós resultamos em 1,48. Agora eu conheço 438.080. Se eu desejo saber o meu capital inicialmente empregado, é só dividir esse montante pelo meu fator de acumulação de capital, que eu vou regredir e buscar então meus 296 mil. Então nós estamos percebendo aí uma equivalência de capital, tá certo? Você faz um investimento numa empresa, num projeto de investimento, depois de 8 meses, ele vai gerando fluxo de caixa e você vai ter 438 mil na mão. Esses 438 mil ele tem que ser semelhante à taxa do banco, para que você consiga pagar o banco. Se, por exemplo, a taxa do banco não for 6%, for 10%, e você investiu o teu capital, uma taxa de 6%, você vai ter uma deficiência e não vai ter uma equivalência financeira. Então, nós vamos... Ok, pessoal? Então, nós vamos falar um pouquinho então, sobre o regime de capitalização simples, mas é muito importante a gente conhecer a questão da conversão das taxas, ok? Pelo seguinte, você não pode entrar num cálculo onde nós temos o tempo anual com taxa diária, ok? Não podemos também entrar num cálculo de forma linear, onde nós temos o tempo mensal e as taxas são anuais, ou um tempo mensal e as taxas são bimestrais, num tempo mensal e as taxas são semestrais. Então, nós temos que ter tempo na mesma paridade das taxas, ok? Taxa mensal com tempo mensal, taxa diária com tempo diário, taxa anual com tempo anual. Nós não podemos misturar as taxas anuais com tempos mensais. Então, nós temos as conversões das taxas, ok? No sistema de regime de capitalização. Então, se eu tenho, por exemplo, uma taxa de 10%, 10,38 ao semestre, se eu quiser conhecer a minha taxa mensal, é simples. Dentro de um semestre eu tenho 6 meses, então eu divido 10 por 6. Ok? Agora, se eu tenho a minha taxa mensal, se eu quiser, por exemplo, a minha taxa trimestral, eu vou multiplicar a minha taxa mensal por 3. Então, eu tenho agora uma taxa equivalente ao trimestre. Então, como é linear, é muito simples calcular as fórmulas de conversão de taxas. É só dividir a taxa pelo período que você está trabalhando, ok? Então, eu tenho, por exemplo, qual seria os juros de um capital de R$100 a uma taxa de 10,38 por um ano. O meu montante seria 110,38. Eu teria um juros
de 10,38, que somado com o meu capital, eu tenho um montante de 10,38. Então, os juros foi igual a 10,38. Se eu tiver um capital aplicado por 6 meses a uma taxa de 1,73 ao mês, 1,73, eu multiplico 100 por 0,017304 vezes 6, eu tenho então um juro de 10,38. Somando 10,38 com 100, eu tenho um montante de 110,38. Agora eu tenho uma taxa trimestral, ok? De 5,19 a um período de 3 trimestres, por exemplo. Ok? Então, eu tenho 0,51903 vezes 3, multiplicado por 100, eu tenho 10,38 também de juros. Somado ao meu principal, que é o capital, de 100, eu passo a ter 110,38. Então, é indiferente aplicar os meus R$100 a uma taxa de 10,38 ao ano, de 1,73 ao mês ou 5,19 ao trimestre. Os resultados são semelhantes. Bom, pessoal, agora vamos então na aplicabilidade dos conceitos, resolução de alguns cases, ok? Até para entendimento do sistema de regime de capitalização simples. Imagina o seguinte, nós temos um capital, que é o dinheiro disponível no nosso bolso na data de hoje, que será aplicado a uma taxa de 2% ao mês a um período de um trimestre. Pede-se determinar o valor dos juros e o montante acumulado desse período. Primeira coisa, então, seriam os nossos dados. Os 80 mil que nós temos, a taxa mensal 2,5%, que resulta em 0,025. N, eu tenho um trimestre, então eu tenho 3 meses, ok? Então, nós já convertemos um trimestre em 3 meses, porque a taxa ela é mensal. Fórmula dos juros. Juros é igual a capital versus I versus N, substituindo 80 mil, multiplicado por 0,025 vezes 3, 6 mil. Montante, somar os 80 mil mais os 6, 86 mil. Se eu for direto na fórmula do meu montante, eu tenho capital que multiplica 1 mais I versus N. Substituindo 80 mil, que é o meu capital, pelo 1 mais I versus N, eu vou ter, então, o meu fator de acumulação de capital de 1,075, que multiplicado por 80 mil também eu chego no mesmo resultado de 86 mil. Então, nós temos a fórmula de juros, somando juros ao montante, uma fórmula direta do cálculo do montante ao mesmo resultado. Determinar o montante e os juros de uma aplicação de 150 mil ao prazo de 8 meses, a taxa de juros simples de 26,4. Então, eu tenho o meu capital, 150 mil. Eu tenho o período, que é 8 meses. Eu tenho a minha taxa anual de 26,4. Se o meu período é meses, eu vou transformar essa taxa anual em taxa mensal. Dividir por 12, então o resultado 2,2% ao mês. Colocando na minha fórmula, 150 versus 0,02, que é a minha taxa, multiplicado por 8, 26.400, ok? Então, quando eu entro na resolução, eu não posso entrar com o número em percentual, 2,2. Eu tenho que fazer 2,2, como está em percentual, transformar em decimal, dividir por 100, porque é 2 dentro de 100. Então, me resulta 2,2 dividido por 100, me dá 0,022. Agora, eu tenho 50 na base numérica decimal, 0,022 decimal e 8 decimal. Multiplicado pela linearidade da fórmula, me resulta em 26.400. Na fórmula do montante, a mesma coisa, tá ok? Então, eu somei 150 mil multiplicado por 1,022 por 8, 176.400. Então, chego então no montante em 176.400. E se eu pegar o meu
montante diminuindo o meu capital, também chego no meu juros, ok? Agora, no outro exemplo, quando nós conhecemos o capital, o tempo e os juros, e estamos querendo conhecer a taxa cobrada pelo banco. É muito importante para a gente comparar se essa taxa de juros é semelhante à taxa praticada na economia, a taxa Selic, taxas de risco, assim por diante. Então, primeira coisa, os dados. Eu tenho do exemplo, eu tenho meu capital, que é 590, eu tenho meu tempo, que é 14 meses, eu conheço os juros. Agora eu desconheço a taxa, ok? Então, isolando na fórmula original o I da minha fórmula, que é a taxa que eu desejo conhecer, eu vou dividir os juros dividido por capital e N, substituindo 371 capital versus N, me dá um número de 8.260, dividindo 371,70 por 8.260. A minha taxa desse período, a minha taxa mensal é de 4,5% ao mês. Ok? Porque eu entrei com o meu tempo mensal, então resultou-se numa taxa mensal. Se o meu tempo fosse anual, eu teria então uma taxa anual. Se o meu tempo fosse diário, tivesse entrado ao invés de 14 meses multiplicado por 30, entrado com o meu período diário, o resultado seria uma taxa diária. Como eu entrei com o tempo mensal, o resultado da minha taxa é uma taxa mensal. Outro exemplo, durante quantos meses? Ok? Um capital de R$ 4.500 aplicado a 8% ao mês produz os juros de 1.440. Então, nesse case, eu conheço o meu capital, eu conheço a minha taxa, eu não conheço o meu tempo, ok? E eu conheço meus juros. Então, substituindo os dados, sempre é importante isolar os dados, que é o que nós conhecemos do exercício. O capital, 4,5%, juros 1.440 e a taxa, 8%. Eu desconheço o meu N. Então, eu vou buscar aquela fórmula original que nós desenvolvemos e apresentamos no slide anterior, onde eu isolo o N. Então, N é igual a juros dividido por capital versus I. Substituindo os dados na fórmula, só substitui, tá ok? Como eu tenho a minha taxa mensal, o meu tempo agora também vai ser mês. Então, eu divido 1.440, que é o meu juros, por 360, que é o resultado de 4,5% por 8%. 1.440 dividido por 360, 4 meses. Esse é o tempo que eu tenho que deixar aplicado o meu dinheiro. Se eu conhecer a minha taxa, se eu tiver também o meu capital e ter imaginação quanto que vai ser o meu juros que eu quero ganhar sobre esse capital, então esse seria o meu tempo, que seria 4 meses. Okay? Uma pessoa aplicou numa instituição financeira 18 mil, resgatando 21.456 depois de 4 meses, determinar a taxa mensal oferida nesta aplicação. Okay? Então eu tenho nesse exemplo os 18 mil, eu tenho os 21.456, eu tenho meus juros, que é 3.456, o meu período, eu desejo então conhecer agora minha taxa. Na substituição da fórmula, juros, capital e N, então eu tenho meus juros lá em cima, 3.456, dividido pelo capital, que é 18 mil versus 4, 3.456 por 72 mil, a minha taxa 4,8% ao mês, porque o tempo é mensal. Bom, o nosso último case é determinar a taxa bimestral de juros simples, que faz com que o capital triplique de valor em 2 anos. Esse daí nós estaremos deixando para a tua resolução, até para a tua percepção em relação aos conceitos que nós apresentamos durante esse tema que nós debatemos, que é o sistema de capitalização simples. Mas eu te convido a visitar o nosso site, e lá você encontrará uma aula escrita a respeito do regime de capitalização simples, também com diversos cases, exercícios resolvidos e também explicação. Ok? Então acesse www.gcompany.com.br,
tem um link educacional, matemática financeira. Você estará encontrando material completo sobre sistema de regime de capitalização simples. Até a próxima, onde nós estaremos apresentando conceitos de sistema de regime de capitalização composta.